Boa noite, Camila. Boa noite, Antônio. Boa noite, Cave. Saudade, Cave. Fernanda. Fernando. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Bruna. Sejam muito bem-vindos. De onde vocês falam? Belo Horizonte. Bem-vinda, Marina. Marina, muito querida. Cave, saudade. Bem-vinda, Rosana. Que alegria você aqui com a gente. Muito bem-vinda. Bem-vinda, Rê. Fernanda. Joelma. Gente, pessoal do AI Esfirras, são maravilhosos, sustentam muito meu coração aqui. Deixo meu carinho também a eles. Quem é de Sacramento, não percam. Bruna é de BH. Linda. Andresa. Seja bem-vinda, viu, Andresa? Gente, hoje esse tema é muito especial ao meu coração. Quem puder, né, mande para alguma amiga, alguma pessoa que acha que está precisando desse tema. Seja bem-vinda, Pati. Que alegria você aqui, viu, Pati? Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Hoje a concorrência tá alta, né? Muita gente fazendo live do Dia das Mulheres. Mas esse tema é muito caro ao meu coração e eu não podia deixar de dividir com vocês as questões que eu tenho estudado. Eu acho que a gente tem que dividir as nossas riquezas, né? Então eu vou começar como eu sempre começo, sempre honrando, né, a minha família, honrando a minha própria história e dizendo, né, que eu sou filha de Solange Marcos, neta de Maria Regina e João, Durval e Danci, e por ser, né, filha do amor e filha da força, filha da alegria e filha da ternura, eu peço, né, com carinho que que a minha energia chegue na casa de vocês, que o meu amor chegue na casa de vocês da maneira mais terna possível, tá? Vou começar então agradecendo também as pessoas que me ajudam, né, os livros que me embasam, né? Essa live foi retirada de um livro, quem tiver mais interesse sobre o assunto, chama Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Tem também uma maravilhosa amiga e também grande professora, Ariana Schlesser. Uso algumas coisas também, né, do Bert Hellinger, tudo. E também a minha própria história, tá? A minha própria história de família e história como feminino mesmo, tá? Pra gente começar, eu queria trazer uma música, que é uma música bem interessante. É uma música antiga, eu acho que vocês vão lembrar, que chama Deixei de Ser Cowboy por Ela. Eu não vou me atrever a cantar, mas eu vou ler para nós, para a gente pensar, né, um pouco na mensagem dessa música. E aqui a música está como um homem cantando para uma mulher, mas eu quero que a gente pense na situação reversa, tá? O Chitãozinho Chororó começa assim, né? Eu sempre acreditei no amor, agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo. A vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Com ela fui feliz, eu sei. Não sei se foi real, porém. Deixei de ser cowboy por ela. Parei de viajar por ela. Larguei minha paixão por ela. Deixei de ser feliz por ela. Assim eu me enganei por ela. Por isso resolvi voltar. São os segredos da paixão. Por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Eu sempre acreditei no amor, agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo, a vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Mas com ela fui feliz, eu sei, não sei se foi real, porém. Deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela. Larguei minha paixão por ela. Deixei de ser feliz por ela. Assim eu me enganei por ela. Por isso resolvi voltar. São os segredos da paixão. Por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Então, com essa música, né, ela representa muito, né, apesar dela estar na voz masculina,
que também pode acontecer, né? Os homens que amam demais, mas é um pouco mais raro. A gente começa a nossa live, né? Mostrando, né, que realmente aí a Velu falou que ama essa música e essa música representa muito o que a gente faz às vezes num relacionamento. A gente já começa um relacionamento, a gente abandona tudo em prol do outro, né? E isso é muito errado porque igual fala na música no final, ela vai deixar de se apaixonar justamente por nós, né? No caso ali na voz masculina. Então, o que seriam as mulheres que amam demais? Muito foi me perguntado, né, assim, mas não é certo amar demais, né, assim, e o que mais incomoda, né, nesse título, né, Mulheres que Amam Demais, na verdade, o demais, né, o grande convite de ser mulher é amar, é servir, é ser, né, por isso que eu pus lá na fotinha de hoje, é ser, sentir, né, e servir, né, essas são as grandes alegrias de nós mulheres, né. Na yoga, eles falam muito sobre, né, sorrir, suar e orar também, né? São os verbos da mulher. E aí, o que acontece geralmente com essas mulheres, né? Todas nós podemos passar por isso em algum relacionamento, né? Assim, ou em um ou em outro, né? Assim, e também pode acontecer de passar por vários, né? Nós podemos ter traços maiores ou menores desse vício de amar demais, tá? Geralmente, as mulheres que amam demais, elas veem o amor como uma forma deturpada. Elas vão ver o amor como uma forma de vício, como uma forma que amar é igual a sofrer. Ai, que delícia! Minha professora de geografia da escola. Seja muito bem-vinda, Daisy. Seja muito bem-vinda. Então, essas mulheres que amam demais, elas têm uma ideia deturpada, né, uma dependência emocional, no sentido de entender que amar é igual a sofrer. Então, o que essas mulheres, e eu vou aqui dizer, não só elas, mas eu vou me colocar às vezes nesse lugar, né, assim, que já passei, todas nós passamos em algum momento, então vou falar nós, tá? Então, o que nós passamos ou já passamos no passado, presente e futuro, né? Às vezes a gente entende amor como sofrer. E o que decorre disso, né? Geralmente a gente vai buscar homens que são inacessíveis, homens irresponsáveis, homens que são de difícil lidar, né? Por quê? A gente vai tentar de todo jeito se colocar numa posição de salvadora, né? Essa é a grande questão que está ali envolvida nas mulheres que amam demais, tá? Geralmente, principalmente quando a gente é adolescente e tudo, a gente, né, tem uma base assim de amar que tem que, né, se entregar completamente, né? Assim, então, às vezes a pessoa acaba também perdendo a própria personalidade. E aí a gente sempre tem aquela síndrome do ele, né? Ah, ele gosta disso. Ah, ele gosta daquilo. Eu vou comer a pizza de noite, aqui ele gosta, aqui ele, né? E quando a gente vai ver mesmo, o que é o nosso querer, né? Qual que é a última vez que você ouviu a música que você gosta, né? Assim, não tô falando sobre hipótese alguma aqui na live da gente ser egoísta, né? E assim, só viver centrada no nosso próprio eu. Mas é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, né, entre o nosso querer e o querer do outro, tá? Então, nós, né, assim, em muitos momentos procuramos esse homem, não como um molde, né, às vezes até de filho, ou então num processo tipo de terapeuta. Então, eu vou salvar esse homem, né, e aí às vezes eu me sinto super importante, me sinto, né, a salvadora da pátria, tá? Ou eu quero salvar, ou eu salvo, tá? E aí vem uma pergunta que é muito importante da gente se fazer assim, todos os dias, na hora que a gente levanta, põe o pezinho no chão, que é, para onde aponta o meu amor, né? O meu amor, ele pode apontar realmente muito para fora, não tem problema o nosso amor, né, assim, ser para o outro, mas assim, não pode ser para o outro sem passar pelo nosso próprio filtro, né? Porque senão eu estou abastecendo o outro sem também me abastecer. Aí eu estou como se fosse amando, me degustando, por exemplo, a água do mar. Eu vou estar só cada vez com mais sede, porque eu também não estou me abastecendo, tá? Geralmente a gente, né, quando a gente está nesse processo de amar demais, né, ou então de grande dependência emocional,
a gente vai ter um sentimento que chama de obsessão em estrada única. O que significa isso? A gente tem um sentimento de medo de ficar sozinha, de não merecer. A gente tem muito um processo de achar que o outro que vai nos dar valor. Então, como o outro que vai nos dar valor, a gente fica o tempo inteiro pedindo esse valor ao outro. Então, por exemplo, eu ganho um presente, aí eu fico, nossa, mas é lindo, né? Assim, e a pessoa fica ali elogiando 1000 horas a mesma coisa que uma pessoa te deu e tudo, né? Super valorizando às vezes uma coisa, né? E porque ela não nota o próprio valor, tá? Das coisas. Geralmente são pessoas que têm muito medo de ser ignorada, de ser abandonada. E aí, como tem muito medo de ser abandonada, a pessoa cola no outro, né? Ela tem uma certa obsessão de não deixar a pessoa, o namorado, o marido sair e tudo, já ficar sempre com muito medo, né? Porque eu não sei o que esse homem vai encontrar fora. Mas, na verdade, se eu estou bem dentro, né? O medo vai cada vez diminuindo mais, tá? Então, torna-se um processo como se fosse o que a gente chama de obsessão de estrada única, né? Como se eu acreditasse que o único caminho para minha felicidade vai ser só aquele homem, que só existe aquela estrada Uberaba-Sacramento, né? Assim, não existem outras estradas no mundo, né? Só tem uma estrada. E, na verdade, se a gente acha que é só uma estrada, eu não estou falando que cada homem é uma estrada, né? Cada mulher vai ter um caminho com um homem. Tem mulher que vai ter, né, durante toda a vida vários, né? E tudo bem, cada um vai percorrer a sua. Mas o problema é a gente achar que a felicidade vai estar só com aquela pessoa, daquele molde que a gente acredita, que a gente sonha e que a gente tenta a todo momento empacotar a pessoa dentro do nosso sonho. Esse que é o grande problema, tá? Um dos grandes problemas também que acontecem com a mulher que ama demais é que geralmente ela é muito tolerante. Então, por exemplo, ela fica... o marido chega num horário que não é, às vezes, conversado por ele atrasa, ele faz várias coisas que não está dentro do combinado do relacionamento, e aí ela não vai falando. Ela não fala, né? E quando vê... muita coisa, ela já passou do próprio limite, né? E a gente sabe que o limite é muito organizador dentro do amor. Então, essa é um grande lembrete para nós, tá? A mulher que ama demais, ela também vai ter uma outra questão que é bem importante, que é a dificuldade na comunicação. Por quê? Como ela tem muita dificuldade de colocar limite nela e limite no outro, ela geralmente não consegue colocar quais são as questões dela. Então, por exemplo, um casal sai para comer uma pizza. Ela não vai colocar qual é o sabor que ela gosta, ela sempre vai dizer: ah, o que você escolher tá bom. Mas também depois, na hora que ele escolhe, geralmente ela fala: ai, nossa, esse sabor que você escolheu não foi legal, por exemplo, né? E aí, geralmente, começa a criticar muitas escolhas do homem, mas ela também não escolheu às vezes, tá? Ela não tem uma facilidade de se colocar. E aí tem uma outra chave bem interessante, que é a diferença entre a gente se impor e a gente se colocar. A Lu Tavares também tá aqui, uma linda. Seja bem-vinda, viu, Lu? A Lu cuida também de muitas mulheres e é muito, muito bacana, né, o trabalho dela. Agradeço de você estar aqui, viu? E aí o que é importante nessa questão da comunicação? Como a mulher tem muita dificuldade de se colocar, né? Ela acha que ela tem que se impor. Então ela usa às vezes da energia muito do masculino. Às vezes ela fica séculos sem se colocar, nem sem colocar o seu sentir. E depois, de repente, ela vai lá e fala, né? Quase que destrói a casa de uma vez toda, né? Então isso é muito ruim, assim, porque não teve uma sequência de mostrar quais são as suas querelas de alma, tá? Isso é bem interessante. Geralmente, quando a gente fala de mulheres que amam demais, por que as pessoas falam assim, ah, não existem homens que amam demais? Existem, mas são mais raros, porque geralmente o ideal de sucesso de um homem, grande parte, né, não vou falar que são todos, geralmente vai ser com o trabalho. Então, geralmente nós temos homens que trabalham demais e mulheres que amam demais, né? Mas mais pra frente a gente vai ver que geralmente quem ama demais também pode ter trabalho demais, pode ter ou sexo demais, ou alimentação demais, né? Ou, por exemplo, processos bem importantes de bulimia, né? De
anorexia e alguns outros processos, tá? Ou de vícios com álcool, drogas. Isso é muito comum, a pessoa ter vários pontos de querer, né, realmente liberar a alma, tá? Alguma pergunta, gente? Pode ir falando. Ai, gente, gracinha, João. Saudades. Então, qual que é o grande motivação de alma? Qual que vai ser o grande cerne da questão? Geralmente, a gente procura esses relacionamentos porque a gente tem processos, né, grandes, assim, de uma vivência familiar. Então, a gente já procura. O que nos atrai, né, como diz no livro, na verdade, uma réplica do que vivemos e do que crescemos. Então, a gente tem, como geralmente a gente critica os nossos pais, a gente tende a repetir, a gente tende a ser pouco criativo nas nossas escolhas com o parceiro. Então, a gente vai procurar, né, às vezes, se ferir novamente, né, porque aquela cicatriz ele não ficou bem cuidada, então a gente procura se machucar novamente. Isso é um pouco negativo, né, mas geralmente é uma coisa que pode acontecer. Tá? Então, geralmente são lares, né? Quem tem essa base de dependência emocional vem de lares mais desajustados, mais, né, disfuncionais, mas isso a gente sabe, né, que assim, 99,9999 da população mundial existe isso, né? Então a gente não precisa se culpar por isso, mas é o que a gente faz com a história que a gente tem, né? Isso é muito importante. Então, geralmente são necessidades não satisfeitas de infância, né? Que a pessoa não olhou e depois quando chega numa relação, ela tá ali muito carente. Por quê? Ela vai fazer daquela relação, vamos brincar, né? A Grazi Serpa, que é uma grande professora minha, fala isso. Ela vai usar daquela relação, que seria uma relação de sobremesa, como prato principal. Mas, na verdade, quem é o prato principal, onde ela precisaria se reabastecer, é a família. Mas ela não se reabasteceu na família, então ela cobra muito do homem, porque ela não teve a base lá atrás. Como lá atrás a família não é uma relação para ela dentro do coração dela, nas histórias dela, com a interpretação dela também, né, que também conta muito, como ela não vê como segura, ela sempre vai procurar muita segurança nesse homem, né? Então, assim, fica uma relação muito pesada, porque ela é como se ela já entrasse na relação com uma demanda muito grande, né? Uma demanda assim, mesma coisa você já chegar numa empresa já devendo 50 mil. Essa é a sensação, né? Assim. E aí é muito interessante, né? Porque se eu tenho geralmente a gente fala, né? Quero um homem atencioso, quero um homem mais do que um homem atencioso, quero um homem super atencioso. O que tá mostrando ali como um sintoma atrás, né? Na verdade, eu tô tendo uma crítica de que eu não recebi tudo que era necessário na minha casa. Eu já vou, né, como eu disse, é o exemplo da empresa, eu já vou com uma grande demanda, né? E isso traz uma crítica muito grande ao nosso feminino, né? O feminino da própria mãe, né? Então, assim, minha mãe não me deu tudo aquilo que eu queria. Na verdade, deu aquilo que a gente precisava, né? Deu tudo aquilo que era necessário para nós, tá? Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto das mulheres que amam demais, geralmente elas querem homens muito fortes. E o que significa isso? Homens muito fortes. Não só fortes fisicamente, né? Assim, geralmente elas querem homens fortes no sentido psíquico, né? Assim, mas é como se tivesse uma crítica ao próprio pai. Por quê? É como se ela falasse assim, meu pai não foi bom o suficiente, então eu quero um homem muito melhor. Só que na tentativa de fazer isso, muitas vezes a gente arruma um homem muito pior, né? Assim, e muito pior ou melhor é que a gente está dando um exemplo, né, gente? A gente não quer denegrir ninguém, mas são homens com relações com as trocas mais pobres, né? Que a gente fala, assim, não tem relações boas ou ruins, mas são trocas que não enriquecem tanto o nosso coração. São trocas que vão caminhar para o menos, não vão caminhar para o mais, tá? Então, geralmente, essas buscas também por um homem forte e tudo, podem estar mascarando uma crítica ao próprio pai, tá? Que também, na verdade, traz uma crítica ao masculino que todos nós temos em nós, né? E aí já repele os homens, né, também. Pode acontecer. Geralmente são mulheres que têm grande medo de abandono, né? Como eu disse, elas vão fazer de tudo para impedir que o homem vá embora. E tudo mesmo, né? Assim, tipo assim, às vezes já é relatado no livro, né? Que algumas mulheres, por exemplo, às vezes ameaçam tentativas de suicídio, né? E fazem diversas manipulações.
E o que é interessante nesse simbólico da manipulação? Todas as mulheres têm uma capacidade muito grande de sedução, né? De trazer o homem para perto dela. Mas, na sombra dessa sedução, existe uma manipulação. E como a gente está lidando com as nossas manipulações, né? Às vezes em maior e menor escala, né? E aí o que acontece? Se eu estou manipulando muito esse homem, né? Tipo assim, eu estou usando ele como um objeto. Eu não estou usando ele como um sujeito, né? Como uma alma, como um coração, como aquela pessoa que é dotada e cheia de histórias, né? Então é muito importante a gente realmente pensar sobre isso, tá? Outra questão que é bem interessante geralmente a mulher está muito habituada a uma falta de amor. Por quê? Essa mulher que ama demais, ela tem uma crítica, como eu disse, ao passado, às histórias de família, então ela sempre diz dentro do coração dela que ali falta amor. Então ela está vibrando na falta, ela não está vibrando naquilo que foi, né, naquilo que transbordou. Então quando ela chega lá no relacionamento com o homem, ela vai procurar sempre a falta. Então ela vai ficar sempre na cobrança com esse homem, tá? Geralmente também são mulheres que arcam com muito, muito mais do que o suficiente. Então, geralmente, por exemplo, geralmente a gente fala, cada um tem que arcar com 50%, por exemplo, né? Aí, geralmente, ela tá arcando com 60%, 70%, ela lava a roupa, ela faz, né? Tipo, um homem quer, por exemplo, jogar futebol. Ela aparentemente deixa, mas, por exemplo, ela vai lá, lava a meia, ela passa a meia, ela põe a meia em cima da cama, ela fala, pode ir, mas ela busca ele, sabe assim, vira uma relação de querer suprir a todo momento, né? E isso não é bom, por quê? O homem precisa de espaço, né? Assim, vamos pensar aqui, né? Tem o contorno da gente, mas tem um vazio, né, que vai ser preenchido pelas minhas histórias. Quando eu encontrar alguém, vai ter o formato desse homem, mas vai ter um vazio com aquelas histórias. E aí a gente junta e faz as nossas histórias, né, formando o amor aqui. Se a gente já quer, né, assim, a todo momento pressionar para cumprir essa história desse homem, a gente não está fazendo ele também ter as próprias histórias, por exemplo, de estar ali no futebol, de estar com os amigos, né? Isso é muito importante para quando ele voltar para casa, ele tá mais conectado, tá? Isso é bem importante. Geralmente, também, essas mulheres, elas têm uma baixa estima muito grande, porque não se apoderaram das próprias histórias, né? Eu vou ensinar a apoderar das próprias histórias no finalzinho. E aí, elas procuram muito o valor no outro. Vão ficar toda hora procurando que esse outro a respalde, que esse outro escolha para ela. Mas, na verdade, ali também, se esse outro escolhe, esse outro está se responsabilizando, né? Então, é muito importante que a gente tome as nossas escolhas, que a gente pergunte para o parceiro sempre, né? Assim, ali no diálogo, é muito importante a questão do diálogo, mas que a gente também tome as atitudes da nossa própria vida, tá? Geralmente são mulheres muito, muito prestativas, vai dando, né? Só que, de uma certa forma, elas vão ficando vazias. Então, eu trouxe para nós um exemplo aqui de um copo, tá dando para vocês verem? E aí, uma das dicas que a gente sempre dá, né? Assim, essa aqui é a nossa mãe e essa aqui somos nós. Então, se a gente não se abastece das histórias do nosso feminino, a gente fica vazia. E quando a gente está vazia, a gente tende a encontrar um homem que também está vazio. A relação de homem e de mulher é uma relação de mesmo tamanho, tá? Aqui. Mas, se eu realmente me abasteço, né? Aqui vamos representar na água, né? Eu estou me abastecendo das histórias da minha família. Aí eu consigo realmente trocar com esse homem. Então, eu dou um pouquinho para esse homem, depois esse homem dá um pouquinho para mim. Aí depois, né? Ele também vai se abastecendo dentro das histórias dele e a gente vai trocando, tá? Isso é muito importante. Porque se eu não me abasteço, eu tô chegando já entrando na empresa com cota de dívida, tá? Geralmente, as mulheres que amam demais também, elas têm um padrão muito grande de idealização e de sonhos. Então, elas vão todo o tempo tentar encaixar os sonhos daquilo que elas tentaram como contos de fadas na infância. Por isso que eu pus lá para nós, né, quando eu lancei a live, daquilo que vocês acreditam como essa questão da psicologia dos contos de fadas.
quando a gente pensa, o que significa quando eu olho a Branca de Neve? O que significa quando eu olho a Bela e a Fera, né? A Bela ali, ela é bem representada, é muito interessante o símbolo da Bela. A Bela, ela vai passar, né, por todo um processo ali de ruptura com o pai, né, com aquele Édipo, né, com aquilo que há de importante para ser trabalhado. Ela vai conhecer o castelo, né? Ela tenta um momento também desfazer a cólera ali da fera, mas ela aceita a fera. Isso é muito importante. Ela aceita a fera, a Bela e a Fera, como ele tem que ser, né? Ela não quer modificar a fera. E isso é muito interessante. Porque quando a gente tenta ficar modificando toda hora o homem, a gente não está vivendo a nossa vida. A gente está vivendo a vida de modificar o homem, né? Então, a gente não faz da nossa vida os contos que a gente deveria fazer. A gente fica vivendo realmente um conto de fadas e um mundo ilusório, um mundo que não tem real, não tem riqueza, tá? Então, essas são as principais características. Geralmente, então, quando a pessoa ela passa por esse processo, tem uma frase que diz, né? Quem tem sede demais não escolhe a água. Então, a pessoa, como ela está muito carente, porque ela não está suprida das histórias dela, do feminino dela, do masculino também da família dela, então ela não tem a força dos homens da família dentro do coração dela, e ela não tem a delicadeza, ela não tem, né, assim, aquela sabedoria, tudo das mulheres, então ela vai vazia. E aí o que acontece? Quando chega alguém, ela já captura e às vezes ela não sabe escolher, tá? Isso é bem interessante. Geralmente também são mulheres que são, né, tipo lapidadoras, elas vão tentar mudar muito o homem, né? E acabam perdendo oportunidades de lidar bem consigo mesmo, tá? E aí elas criam uma experiência que a gente chama de experiência viciadora de relações. O que é isso? Ela vai, como ela, abre aspas, ela não deu certo na primeira relação, dentro da visão dela, dentro da visão do mundo, né? Aquilo foi uma experiência positiva, né? Porque ela aprendeu alguma coisa com aquilo. Mas ela teve uma experiência negativa, né? Ela critica, inclusive, esse parceiro às vezes. Então, ela teve uma experiência negativa, e aí ela começa a ter mais visões negativas sobre si mesma, ela baixa a autoestima, depois ela procura outro parceiro, tipo, vai piorando, sabe? Aí ela também não vai tendo como se fosse, ela vai diminuindo o campo de visão. Aquele homem aquele homem ali é perfeito demais. Só que aquele homem que às vezes é tão bom, né, assim, tipo, é um amor muito seguro. Só que como o padrão mental e o padrão dentro do coração dela de família já é um amor inseguro, ela sempre procura amores inseguros. Que é como se ela tivesse um molde de amor que é sempre inseguro, tá? Isso é bem interessante. E aí vem uma grande brincadeira, né? Na verdade, as mulheres que amam demais são também meninas que se amam de menos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa, né, essas mulheres que amam demais, elas estão sobrecarregando, né, o destino do amor delas só para o outro. E aí, aqui dentro, elas ficam muito desabastecidas, né? Então, realmente, é muito interessante a gente ver, assim, que tem aquela menina, talvez ali na 5ª série, né, que estava gostando daquele outro menino, tudo. Ali ela não teve, talvez, as experiências necessárias, né? Então, realmente, ficaram faltando as experiências de amor para ela, para os cuidados dela. E ela foi transportando essa necessidade de sempre só o outro a suprir. Mas existe uma necessidade dela também ser agente da própria cura, né? Uma outra característica que é bem interessante é a questão sexual das mulheres que amam demais. Geralmente, como a relação é muito ruim, porque a mulher cobra muito, ela fica como se fosse cobradora de impostos. A mulher cobra muito e o homem vai fazendo do jeitinho que ele vai fazer mesmo, né? E aí a relação vai ficando muito ruim, porque vai ficando só de cobrança, né? Pensa todos os dias a gente batendo na porta do outro e falando, você tá me devendo 50 reais, você tá me devendo 50 reais, você tá me devendo 50 reais. Isso vai desgastando a relação, né? Não tô dizendo nem que o homem tá certo, nem que tá errado, mas vai criando esse padrão de cobrança. E aí, o que acontece? O único momento em que a mulher vai tentar também manipular
vai ser com a questão do sexo. Não só manipular no sentido negativo, mas também de se sentir um pouco suprida. Então, geralmente, quando a gente atende essas mulheres, elas sempre falam assim: ah, ele tem um sexo muito bom. Mas não é que o sexo é muito bom, é porque todo o entorno da relação está muito ruim. E às vezes o único momento em que ela vai se sentir nutrida, vai se sentir assim, suculenta, vai se sentir feliz, vai ser aquele momento do sexo. Então ela tem uma ideia deturpada do sexo, né? Como um momento de também assim desfazer as brigas de casal, né? Tentar sempre colar. O sexo realmente é muito importante e vai ser sempre, né, um grande aliado dos casais, é muito importante, mas o importante é a gente também não usá-lo como forma sempre só de, né, de colar assim a torto, né, assim, isso é muito importante. Geralmente também elas têm uma ideia, né, assim, de um amor que vai ser sempre como se fosse mitológico, sabe? Um amor muito, igual eu falei, conto de fadas. E aí realmente a gente não aproveita o real, a gente vai ficar sempre só no imaginário, tá? E aí a gente se faz algumas perguntas. Por exemplo, o que eu posso fazer para esse homem me amar? Se você já se perguntou isso, você já passou por um processo de dependência emocional, por exemplo, né? Em pequena ou grande escala, tá? E aí eu posso mudar essa pergunta, por exemplo, para o quanto eu posso me importar com ele, o quanto então nessa pergunta, o quanto eu me importo, eu estou voltando a pergunta para mim, eu sou o sujeito dessa pergunta, tá? Como eu faço para ele me amar, né? E tem essas perguntas assim, que a gente pode perguntar, será que é amor ou será que é apego, né? E aí tem uma outra questão que é bem importante, que é a gente tentar a todo momento equilibrar as duas formas, como se fossem as duas cadeirinhas do amor, que seria o eros, né, o amor sexual, mas ao mesmo tempo, se o eros está adoecido, o eros vai estar num processo de drama, de dor, né? Então a gente tem que deixar o eros bem saudável, que é com a sexualidade saudável, e a outra parte do amor vai ser o amor ágape. Então é o amor incondicional, tudo, mas é um amor companheirismo, então é amizade, né? Como se fosse um amor mais de amizade. Então o casal vai mais ou menos equilibrando aqueles dois pontos, tá? Geralmente também uma coisa que é muito interessante, só voltando um pouquinho à questão da sexualidade, a mulher ela tem muita, às vezes, vergonha dela mesma, porque como eu disse, ela tem um processo de não ter uma autoestima boa. Então, às vezes, ela pode ter alguns problemas sexuais, né? Assim, mesmo de, às vezes, vergonha no sexo, vergonha fora também com o próprio corpo, de sempre se automutilar, né? Ou auto-denegrir, sabe? Isso é muito importante. E aí a gente faz uma diferenciação entre desnudar-se e estar pelado, né? Assim, é muito diferente, porque desnudar-se é você ali tirar toda a sua, né? Assim, as suas amarras, os seus medos, tudo, e realmente se entregar na relação. Tirar a roupa é a parte mais fácil, né? Assim, então, às vezes, muitas vezes na relação, a mulher ela tira a roupa, mas ela não desnuda o coração ao homem, né? E realmente, às vezes, quando a gente tem esse processo de dependência emocional, fica faltando essa parte, né? De mostrar o que realmente está no nosso coração, tá? Outra característica muito importante é ser amada é diferente de ser necessária. E aí a mulher troca ser amada por ser necessária. Por quê? Ela quer a todo tempo agradar. Então, eu faço a comida preferida dele, a sobremesa favorita dele, eu arrumo a cama do jeito que ele gosta, e vai fazendo tudo do jeito dele, né? Só que a gente se esquece que quando o homem apaixona pela gente, ele gosta da gente, ele gosta das nossas características, ele gosta que a gente se arrume, que a gente passe um batom, não só o físico, mas também que a gente tenha a nossa seta apontada para dentro, né? Igual eu disse, onde está apontando o seu amor. Ele gosta que também o nosso amor aponte para nós mesmas. E aí a gente esquece, né? Igual fez o cowboy e o cowboy vai embora, né? Assim, a mulher vai embora diante do cowboy, tá? Que é a música que eu cantei no início.
Então, é muito importante porque ela fica num processo sempre de cuidar excessivo, de querer ser necessária, de querer ser necessária. O que está faltando na vida desse homem para eu suprir? Qual novidade que eu quero trazer a todo momento? Né? E aí ela cria um movimento de mãe, ela não cria um movimento de mulher dentro do coração desse homem. Né? Às vezes já foi mulher, mas ela torna uma postura interna de mãe. E o grande erro que mãe não transa com filho. Então, se ela está com um processo, né, de maternalização da relação, né, assim, ali já perdeu o homem e mulher. Ali já está como mãe e filho. E mãe e filho é uma relação que não, né, assim, um manda, o outro obedece, né? Então, realmente não tem uma conexão aqui, tá? Então, sejam mais amadas e menos necessárias. Às vezes é necessário realmente que a gente deixe eles, né, passarem os apertinhos deles, às vezes com o almoço, alguma coisa assim, né? Claro que a gente vai cuidar muito dos nossos homens, é muito necessário que a gente cuide, que a gente ame, né? Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Mas não tentar maternalizar essa relação, tá? De deixar que a gente seja mãe deles. Eles têm mãe e a mãe deles é ótima, acreditem nisso, viu? E aí, uma coisa que é bem interessante também é a gente ver que esse homem, ele também procura a gente, né, no processo de amar demais, porque eles também têm um padrão familiar disfuncional, um padrão que não tá ali tão ajustadinho, né? Então, é como se fosse realmente um modelo chave-fechadura, né? Eles dois vão se retroalimentar, né, de uma certa maneira, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que não vai ser só um processo da mulher, né? Ele também vai querer uma mulher daquele jeitinho, né? E aí, os dois vão tentar a todo momento recriar situações do passado, as situações da família de origem, né? Então, isso é muito, assim, muito sério, muito grave, porque a gente está repetindo padrões. A gente não está criando relações novas, né? A gente está só fazendo xerox das relações dos nossos pais. E isso é muito sério, né? Aqui vai um adendo muito, muito, muito importante às mulheres da saúde e da educação, né? As mulheres da ordem da ajuda. Geralmente, a gente já tem um padrão pela própria profissão e pelas próprias histórias de família que a gente gosta de cuidar, né? Isso é muito importante. Então, que a gente vá para as nossas relações no sentido sempre de trocar. Eu lembro muito de uma relação que eu tive, e aí o moço pegou e falou para mim assim: nossa, Lívia, mas você é muito diferente das mulheres de hoje, você gosta de relacionar. Eu falei: não, que legal, né? Achei um bom elogio assim. Depois ele falou assim: você gosta de ouvir. Na hora que ele falou, você gosta de ouvir, caiu a ficha na hora. Ali, ele estava me colocando numa posição de terapeuta, né? Assim, de querer ouvir, de tudo. E ali já não dava mais certo essa postura de homem e mulher, né? Então, a gente tem muito esse cuidado de não ser a médica, a enfermeira, a agente de saúde na relação com o homem. Quando você é a mulher daquele homem, você é a mulher daquele homem. Você não é a médica. Você pode até de vez em quando ajudar em alguma coisinha ali e tudo. Mas a gente saber separar os papéis que a gente tem na vida, isso é muito importante pra gente não confundir, né? Isso é bem legal, tá? Alguma dúvida, gente? Eu tô falando assim, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, estamos às ordens, tá? E aí, uma coisa que é bem interessante também a gente lembrar, né? Qual que é o som que tem tido o nosso silêncio, né? Assim, quando a gente não conta as coisas para os nossos homens, né? Não conta aquilo que é necessário. Então, a gente vai realmente esquecendo do nosso querer, esquecendo das nossas histórias, né? E nós temos toda uma bagagem para trás, né? Quando o homem nos conhece, na verdade é como se ele estivesse pegando o ônibus dali para frente, do ponto para frente. Mas aquele ônibus já rodou, não no sentido negativo, né, gente? Mas já tem uma história prévia de 300 quilômetros antes. Então, ele tem que respeitar também o que veio antes, né? Assim, das histórias dos ex, das histórias com a própria família. Então, a gente não pode abandonar simplesmente a nossa história e falar, né? Agora eu sou uma outra pessoa porque eu estou com você, né? Então, é muito importante também, tá? Pra gente, mais ou menos daqui a pouquinho ir terminando, eu vou passar alguns passos que eu acho bem importante pra gente fazer essas transformações dentro do nosso coração. Como eu disse, todas nós passamos
ou já passamos, ou, né, às vezes se a gente não se atentar, a gente pode passar por esses processos de amar demais, né? É um processo que é quimicamente também, a gente, né, não precisa assim se martirizar, mas é um processo da gente olhar para nós e se atentar, porque a gente fica meio viciado nesse homem, né? Assim, e vai esquecendo as nossas próprias histórias. Então, uma questão que é bem importante, o primeiro passo para qualquer vício, a gente perceber esse vício, né? Assim, até que ponto, né, que esse relacionamento está sendo compensador, né? Até que ponto nós estamos preenchendo o nosso vazio com esse homem. Então, quando eu realmente, né, mostrar assim, eu tirar realmente um espaço, e isso não significa terminar a relação, viu, gente? Vocês podem continuar a relação, mas de uma outra forma, de uma forma que vocês também se abasteçam, tá? Então, a gente vai preencher esse vazio com as nossas próprias histórias, tá? Não só deixando que esse homem vá preenchendo toda a nossa vida, tá? Sim, isso é muito importante. Parar de culpar os outros pelos nossos problemas. Então, quando a gente se responsabiliza, a gente realmente vai deixar que aquilo realmente funcione, né? Porque aí eu tô nas rédeas da vida, eu consigo fazer o que é necessário, tá? Eu vou procurar ajuda, né? Eu vou deixar assim, realmente, eu vou estar disposta a me conhecer, a resolver os meus problemas e não só querer resolver o problema dele, porque enquanto eu só quero resolver os problemas dele, os meus probleminhas estão aqui loucos para serem resolvidos e eu tô deixando eles de lado. Então, olhar para os nossos desafios de alma, olhar para os nossos problemas, tá? E uma coisa que é interessante é a gente se dar as nossas recompensas emocionais, tá? Então, não esperar todo o tempo que ele também nos dê essas recompensas, tá? Quem vai ser o termômetro, né, da relação, né? Assim, cada um vai ter o seu termômetro. A gente não entregar o termômetro na mão do outro. Tá quente, tá frio, né? Todos nós precisamos ter um termômetro individual de entender. Essa relação está boa para mim, né? É uma pergunta diária, porque a gente tem que se apaixonar. Amor é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? 30 anos de casamento, ainda tem coisas para se apaixonar, coisas para descobrir e coisas para se apaixonar, tá? E aí é a gente amar o imperfeito, né? Porque o perfeito, como diz Bert Hellinger, né? O perfeito é estéril, né? Eu gosto muito dessa frase, porque a gente querer um homem perfeito também, ele, né? Nós também não somos perfeitas. Então a gente vai entender ali que ele tem as dificuldades dele, que, né, nós também temos a nossa, e aí ali a gente vai trocando, tá? Se realmente eu quero exigir do outro que ele seja completamente perfeito, como é que eu posso fazer isso, sendo que eu não sou, né? Então é uma cobrança muito grande, né? Um juros muito alto que a gente tá dando para esses homens também, tá? E aí qual que vai ser um grande geralmente impedimento que a gente tem? O grande impedimento não é a dor. Ah, eu não vou procurar ajuda porque eu estou sentindo dor e aí a ferida emocional eu vou abrir e vai doer mais. Não é isso. Geralmente a gente não procura por medo. E a gente não procura e vai piorando, né? Assim, realmente vai piorando. Mas um grande geralmente que a gente precisa é que a gente tem muito medo, não é só da sombra, a gente tem muito medo da nossa luz. E quando a gente olha para a nossa luz, a gente olha para as nossas histórias e vai vendo muita coisa, né? Ali tem coisas boas, tem outras coisas que não são do que a gente gostaria, mas que também nos fizeram crescer, como se fosse um microscópio, né? Um binóculo também. Então, ali aumenta, né? Quando a gente está com a nossa própria luz bem amparada dentro de nós, tá? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Vou terminar com um poema que eu recebi da minha amiga linda, Lívia, também minha xará. Ela tá aqui e eu achei interessante porque 15 minutos antes da live ela me mandou, eu ia ler outra coisa e eu resolvi mudar, em homenagem a ela também. Então vou ler para nós. E aí quem puder, né, pode fechar os olhos. Eu queria que esse momento fosse um momento de grande conexão com o seu próprio feminino, né? Hoje é o Dia da Mulher. Na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias, mas hoje é um dia para a gente lembrar, né, de todas as histórias das mulheres da nossa família, né? E que a gente possa contemplar as histórias, né? Puxar a cadeirinha, sentar perto da nossa avó, da nossa mãe, né? Sem expectativas, sem, né, cobranças, porque se a gente cobra lá atrás, né,
das nossas mães, das nossas avós, de todas, a gente vai cobrar também do homem, né? Então que hoje a gente desfaça os juros e realmente sinta o nosso coração se abastecendo do melhor, né? Quem puder, feche os olhos, né? Conecte com as mulheres, todas da sua família, lembra do cheiro, lembra dos perfumes delas, das formas como elas se cuidavam, né? Vocês vão começar a perceber quantas riquezas tem nelas, né? E aí quem puder, quem quiser, pode fechar os olhos que eu vou ler um texto que diz assim: Vem, filha, senta aqui. Vem, filha, senta aqui. Pare de se doar um pouquinho. Hoje você não está para ninguém. Hoje é você que vai receber. Vem, filha, senta aqui. Hoje formamos um grande círculo de amor ao seu redor. Hoje você está sobre os nossos cuidados, sobre os nossos rezos, sobre as nossas energias. Hoje, nesse círculo, quem recebe a cura é você. Vem, filha, senta aqui. Somos suas avós, bisavós, tataravós e todas aquelas que vieram antes de você. Somos tantas, somos muitas. Somos o feminino, as raízes da árvore, e hoje você representa uma linda flor. E celebramos a sua voz que fala por nós. A sua atitude nos liberta. O seu sentimento é a nossa alma. As suas palavras é a nossa sabedoria. A sua coragem é a nossa continuidade. Hoje, deixe-se abraçar. Vem, filha, senta aqui. Somos as suas anciãs. Feche os olhos e receba o nosso amor. Então, com esse poema, né, eu quero muito que vocês recebam hoje, não só o meu amor, né, que recebam o amor das histórias das famílias de vocês, sabendo que elas sim, né, vão te dar aquilo que é o suficiente, né, não é o demais. E com esse suficiente, é o suficiente que não engorda, né, o suficiente que não nos deixa em dívidas, né? E aí com esse suficiente, a gente consegue amar e ser amado na mesma medida, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe vocês e que vocês prossigam também curando e sendo curadas pelas mulheres de vocês, tá bom? Um beijo.